Coerção de tipos no PHP, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai falar aí sobre a coerção aí de tipos no PHP ou Type Juggling aí do PHP. Então, se você ainda não assistiu às outras aulas aí que eu falo sobre os tipos de variáveis, com o passar das aulas eu venho sempre comentando que o PHP ele consegue fazer algumas conversões ali automáticas, ele converte algumas coisas de forma bem automática aí dentro do seu código. E hoje eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar para vocês essas conversões automáticas que o PHP pode fazer, porque você tem que estar ligado nisso na hora que você estiver fazendo o seu código aí no dia a dia, senão você pode acabar tendo problemas ou então tá tendo aí resultados divergentes aí dentro das suas contas, dentro das suas funções, porque você ainda não entendeu muito bem como que isso funciona no PHP. E se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo o que você está gostando, quais são suas dúvidas, outros conteúdos que você gostaria de ver. Curte esse vídeo e segue a gente aí nas redes sociais, @classefinal. Então, vamos lá para o VS Code para poder te mostrar isso funcionando. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto, a gente vai começar a entender aí o que é essa coerção de tipos, tá? Eu já havia comentado aí que o PHP ele é uma linguagem aí que ele permite fazer aí conversões, né? Ele converte aí valores de um para outro de forma automática em algumas situações. Diferente de algumas outras linguagens, por exemplo, como Java, como C Sharp, né? Se eu declarar lá uma variável que ela é do tipo inteiro, né? E eu precisar converter ela para um tipo float, por exemplo, eu preciso explicitamente ir lá e falar, olha, C Sharp, olha, Java, eu quero que você converta essa variável aí para um tipo float e vice-versa. Então, você precisa estar trabalhando com essas conversões de forma explícita. No PHP, foi uma linguagem projetada, né, para que você consiga trabalhar aí com diversos tipos de dados de forma diferente. Então, existem algumas conversões que o PHP acaba fazendo de forma automática e que se você não tiver de olho, o seu código vai funcionar e em algum momento vai dar erro e você não vai entender o porquê que ele está dando erro. Então você tem que entender aí como que funciona. Inclusive, eu já tinha comentado aqui sobre esse declare strict types, que eu vou mostrar aqui, por exemplo, um exemplo de um erro que você pode acabar tendo, tá? Então vamos começar aí a entender. Então, seguinte, eu vou criar aqui uma função. Eu vou chamar essa função de mut, ela vai receber aqui um parâmetro do tipo inteiro, value, e eu vou dizer que ela retorna para mim um inteiro. E aqui eu vou fazer a minha conta, vai ser o value vezes 0.5, certo? E aí eu vou rodar aqui com o meu vardamp, a minha função mut, e vou passar aqui o valor, por exemplo, de 5 para ela. Então, se vocês repararem aqui, né, do jeito que está o meu código, o meu VS Code já está me mostrando um erro aqui, né? Então, se eu rodar aqui o meu código, né, eu vou ter um erro dizendo, olha, essa função aqui, né, multi, eu disse que eu quero retornar um tipo inteiro, mas a minha conta é um tipo float. Então, se vocês repararem aqui, já está acontecendo aqui uma conversão, né? Ou seja, apesar do 5 ser um número inteiro, né? Ou seja, ele é só um número sem vírgula, o 0.5 ele é um número com vírgula. E toda vez que eu faço um cálculo, né, com um número de ponto flutuante, o resultado será um número de ponto flutuante. Então, essa é a primeira característica. Então, o que está acontecendo aqui por baixo dos panos? O PHP está transformando, né, o meu 5 em 5.0, e aí ele está executando a minha conta aqui com o 0.5 aqui normalmente. E tudo bem, aqui eu estou tendo um erro e tudo mais. Mas eu disse que a gente usa esse declare, aqui a gente costuma usar esse declare porque o PHP, né, ele pode fazer essa conversão. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 5.0 e eu tentar rodar, ele vai dar erro aqui também. Então, mesmo que eu tivesse corrigido aqui, né? Então, vamos supor que eu tivesse colocado vezes 1, o erro aqui desaparece e aqui ele, né, continua me mostrando um erro. Então, se eu rodar, ele vai dizer, olha, esse argumento aqui precisava ser do tipo inteiro, né? Mas eu passei um número do tipo float e não funcionou, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 5.5, né, continua dando erro aqui. Mas a gente viu que isso, eu tenho esse declare aqui. Mas se eu tirar esse declare, repare que o meu
erro já desapareceu, certo? E se eu rodar meu código, eu vou ver o seguinte. O PHP está me dando um aviso, mas ele não quebrou o código. Ele está dizendo assim, olha, converter 5.5 para inteiro desse jeito, né, de forma implícita, ou seja, sem eu dizer que eu quero fazer, ou seja, se o PHP está fazendo isso de forma automática, a gente fala que isso é implícito, e ele fala assim, olha, converter desse jeito faz com que eu perca a precisão. Por quê? Porque o PHP simplesmente foi lá e cortou a vírgula, tudo que tinha depois da vírgula ele cortou, ele não arredondou, ele não aplicou nenhuma regra de arredondamento nem nada, ele simplesmente foi lá e tirou o número que tinha depois da vírgula e transformou automaticamente esse número em um número inteiro. Então reparem que aqui, né, só de eu ter tirado o meu declare aqui, o meu código passou a funcionar. Isso inclusive, por exemplo, se eu passar aqui um true, por exemplo, o que o PHP vai entender? Ele vai entender que true é 1, ele vai converter o true para 1, ele vai converter aqui, por exemplo, o falso para 0, ou seja, se eu tiro o meu declare aqui, automaticamente o PHP tenta fazer uma conversão aqui, e aí ele vai tentar converter. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma string com o número 1 dentro, ele vai converter aqui essa string para um número, né? Inclusive, se eu tiver um outro texto aqui, por exemplo, um erro, né? Se eu rodar desse jeito, o PHP, né, ele vai dizer assim, olha, precisa, né, ser do tipo int, eu passei uma string, e nesse caso aqui, o PHP não conseguiu converter isso daqui automaticamente. Mas se ele for capaz de converter, então, por exemplo, 1.5 aqui é uma string, certo? E ele ainda assim vai dizer, olha, isso aqui é uma string float, né? É um número que tá, é um número float que está dentro de uma string, e ele automaticamente ele converte isso daqui para um float, aí ele vai lá e arranca o número que tem depois da vírgula e transforma isso daqui no inteiro. Então reparem que quando eu coloco o declare aqui, esse erro já muda, né? Ele, ao invés dele só dar uma mensagem e tentar continuar a fazer o código, reparem que aqui ele deu o resultado, o que ele faz agora é, se não funcionou, ele quebra o programa. A mesma coisa vale aqui, né, no retorno. Então, por exemplo, se eu tirar o meu declare e eu colocar aqui, por exemplo, 1, né, ele vai rodar, ele vai dar o aviso aqui dizendo, olha, ele está perdendo precisão, mas ele vai tentar fazer o call funcionar e ele vai me dar o resultado aqui, ó. Então ele fez, né, 0.5, ele arrancou aqui, né, o ponto 5, então ficou 1 vezes 0, 1 vezes 0 é 0, ele fez a conta aqui certinho, porém ele perdeu aqui a precisão. Essa mensagem, inclusive, de erro, ela existe aí no PHP a partir do PHP 8. Se você estiver rodando com o PHP 7, nem vai ter essa mensagem. Então, tem que tomar cuidado, né? Por que a gente faz tanta questão de pôr o declare aqui? A gente faz questão para evitar que quando eu passo os parâmetros para uma função, isso daqui aconteça, que o PHP converta aí de forma automática. Mas eu colocar isso daqui simplesmente garante o seguinte: quando eu decido, né, quando eu coloco o tipo de uma variável, o PHP ele não vai converter mais isso daqui automaticamente. Então, se eu coloquei que aqui é int e aqui eu coloquei que aqui é int, o PHP, quando eu coloco strict types 1, ele está desativando qualquer conversão automática que poderia acontecer aqui. Porém, quando eu declaro uma variável, então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma variável val, por exemplo, veja que nesse caso aqui, ó, eu não estou declarando o tipo. Eu não estou colocando aqui, né, int val, por exemplo. Então, quando eu, né, estiver usando algum local onde eu possa dizer o tipo, onde eu possa especificar, eu posso declarar o tipo, quando eu coloco o strict type, eu desativo a conversão automática. Mas saiba que ainda existem outras conversões que vão continuar funcionando, mesmo aqui com strict types. Então, vou dar alguns exemplos aí. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um var dump, e eu vou fazer 1 mais 1 dentro aí de uma
aspas, ou seja, eu vou somar o número com uma string 1. Teoricamente, né, aqui, o certo, né, se você falar assim, mas o strict type não deveria prevenir, né, disso acontecer, lembrando, o strict type só afeta locais onde você consegue dizer que é int, que é float, que é boolean, que é array e assim por diante. Nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Vai continuar funcionando da mesma forma. Então, nesse caso aqui, o PHP está convertendo, né? Inclusive, eu vou criar aqui uma function, por exemplo, value aqui, show, por exemplo, vai. E essa função ela vai receber aqui um int number, ela vai ser do tipo void, e ela simplesmente vai dar um echo aqui, por exemplo, no number, né? Então, olha o que vai acontecer. Eu vou passar aqui a minha função show, certo? E reparem que, mesmo com o strict type aqui 1, não está mostrando o erro. E se eu rodar, ele vai me mostrar aqui. Opa, deixa eu só tirar aqui no vardump, né? Eu não estou retornando nada. Então, eu só quero mostrar o número na tela. Então, ó, reparem que, mesmo assim, ele converteu aqui, ó, para 2. Então, reparem que apesar de eu ter aqui o strict type dizendo, olha, aqui tem que ser um número, quando eu rodo o meu código, o PHP está convertendo isso daqui para um número e está fazendo a conta. Então, deixa eu voltar aqui o meu vardump normal, somente com o vardump. Então, reparem que, nesse caso aqui, ele converteu automaticamente essa string em um número. Então, veja que isso daqui é possível de acontecer. Outro exemplo, se eu colocar aqui 1.5 e eu rodar, vai me dar aqui um float. Então, reparem que ele pegou o 1, somou com 1.5 que está aqui dentro, ou seja, ele ignorou que isso daqui é uma string, ele converteu essa string em um número, fez a conta e ela funcionou. Então, reparem que isso daqui ainda funciona. Outro exemplo, eu posso vir aqui e somar, por exemplo, um verdadeiro com o 1.5. A gente já viu que o true ele é convertido para 1. Então, quando eu rodar meu código, agora eu tenho 2,5. Ou seja, eu somei um booleano com uma string que está escrito 1.5 e ele automaticamente fez a conta aqui. Inclusive, eu posso vir aqui, se eu escrever aqui, por exemplo, assim, ó, por exemplo, vou colocar aqui função, por exemplo. Então, veja que eu tenho um texto aqui e quando eu rodo o meu código, ele roda mesmo assim. Ele ainda dá o 2,5. O PHP ele tira aqui essa string, ele avisa, olha, eu encontrei um valor ali que não é numérico, mas mesmo assim ele fez a conta. Eu somei, eu acabei de conseguir somar um verdadeiro com uma string que está escrito 1.5 função. Tá? Por que isso acontece? Porque a string começa com um número, né? O PHP vem aqui, ele tira, né? Ó, o espaço que ele tira e corta. Agora, se aqui tivesse escrito qualquer outra coisa, né? Então, assim, texto 1.5, aí nesse caso daria erro, né? Ele não consegue pegar um número que está no meio. Mas se o número estiver no começo da string, né? Ele consegue automaticamente transformar esse valor em um número, apesar de mostrar aqui um aviso dizendo, olha, isso aqui pode dar erro, mas mesmo assim ele continua, tá? E o warning não é erro, ou seja, o warning não trava seu programa, não finaliza, ele não previne que o seu programa continue rodando. Então, é um exemplo. Isso significa que eu posso fazer, por exemplo, verdadeiro mais verdadeiro, certo? Seguindo a lógica, vai dar 2, certo? Porque o verdadeiro é 1 mais um verdadeiro, certo? Eu posso fazer, por exemplo, menos. Então, agora eu tenho 0. Eu posso fazer, por exemplo, vezes. Não tem problema. Certo? Poderia fazer aqui divisão. Olha que estranho, né? Verdadeiro dividido por verdadeiro ainda assim é possível de executar. Porque o PHP trabalha convertendo. Aí você fala, mas quem é o besta que vai colocar, sei lá,
duas variáveis verdadeiras aqui. Bom, lembre-se que de repente isso daqui veio de uma coisa que o usuário digitou na tela. O usuário digitou lá, o seu programa fez algum cálculo lá, por exemplo, e aí veio assim, por exemplo, 1.5, certo? E aí você jogou aqui as variáveis dentro do seu programa, normalmente, certo? E aí isso aqui aconteceu. Então por isso que você tem que tomar cuidado quando você trabalha aí com o PHP, que muitos dos casos, né, quando você vai fazer essas contas, quando os valores vêm de um usuário ou pode vir ser gerado automaticamente, você tem que validar, né, você tem que ver se o tipo está vindo do tipo certo e tudo mais, porque saiba que isso daqui é possível e isso daqui vai continuar sendo possível. O PHP não pretende, né, desativar, o time do PHP não pretende desativar esse tipo de funcionamento. Isso aqui é uma filosofia aí do criador lá do PHP, desde quando ele criou, inclusive ele já foi discutido isso, ele já deu a opinião dele a respeito disso, dizendo, olha, o PHP foi projetado para ser assim, e eu quero que ele continue sendo assim. Eu quero que uma string consiga, eu ainda assim consiga pegar um texto, jogar ele dentro, pegar um número, jogar ele dentro de uma string e fazer um cálculo com ele. Ele quer que isso continue. Isso daqui provavelmente não vai mudar. Diferente de algumas outras linguagens, que isso daqui é completamente proibido, né? Se você jogar isso aqui num Java, num C# da vida, o programa você não vai conseguir nem compilar o programa. Não é nem questão de tentar rodar, ele não vai nem compilar, ele não vai nem deixar isso aqui acontecer. E mesmo que esse valor aqui, mesmo que ele consiga compilar, na hora que ele rodar o programa, ele vai dar um erro lá, porque você não pode somar uma string com um número, uma string com booleano. Isso daqui é proibido, não faz sentido. Tá? Outros casos aqui que a gente pode ter, ó. Então, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Eu quero comparar se um array vazio ele é igual a falso, né? É falso um array vazio? Sim, um array vazio é falso, tá? Ou seja, se eu tivesse feito, por exemplo, if, e aqui vamos supor tem uma variável aqui é igual a falso, né? Isso daqui, então se essa minha variável é um array vazio, né? Isso daqui seria verdadeiro. Deixa eu só colocar aqui. Então, isso daqui é considerado como verdadeiro. Um array vazio, ele é considerado como um falso. Por esse motivo que o PHP ele tem, né? Que eu já comentei com vocês aí nos operadores aí de comparação do PHP, que ele tem os três iguais, né? Que é o estritamente igual. Então, se eu colocar aqui os três iguais, agora vai dizer que não é, né? Ou seja, de fato, um array não é falso. Tá? Mas se você colocar só, por exemplo, dois iguais, você pode ter esse problema. Por isso que eu comentei lá na aula de operadores de comparação, que é sempre preferível você colocar, né, o totalmente igual aqui, né, o igual mesmo, porque dois iguais você pode ter falsos positivos. Então existem, por exemplo, algumas funções do PHP que quando, por exemplo, elas funcionam. Então, por exemplo, o PHP tem uma função chamada arraySearch. Essa função, né? Essa função ela busca ali se tem algum valor dentro de um array. E o que ela pode retornar? Ela pode retornar um inteiro, uma string ou um falso. Então imagina que ele procurou no array e ele achou que o que ele estava procurando está no índice 0 do array, certo? Vamos ver o que acontece se eu comparar 0 com falso. 0 com falso é verdadeiro. Ou seja, se eu quiser ter certeza que ela realmente não encontrou nada, eu tenho que colocar três iguais. Porque aí sim, 0 é diferente de falso. Tá? Então, por isso que você tem que tomar cuidado. Por isso que eu sempre recomendo. Né? Vai fazer comparação diferente, né? Sempre com os dois iguais. Vai fazer igual, sempre o igual com com os três iguais. Né? Então, aqui no caso, por exemplo, 0 é maior que falso? Falso. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, true é maior que 0, por exemplo. Vamos ver o que ele vai me mostrar aqui, ó. Verdadeiro, porque true é 1, 1 é maior que 0. Então, tem que tomar muito cuidado quando você estiver fazendo comparações no PHP para garantir que as suas variáveis estão com os tipos certos. Senão, teoricamente, isso aqui funciona, mas pode ser que não seja isso que você queria, tá? Que acontecesse. Vou dar um outro exemplo aqui. Array.
é igual a true, né? Vamos ver, um array vazio é verdadeiro? Não é. Mas se eu colocar algum valor aqui dentro dele, um array que tem alguma coisa dentro, ele é verdadeiro? Ele é verdadeiro, tá vendo? Vamos para um outro exemplo aqui. Verdadeiro é igual ao texto verdadeiro? Vamos ver se isso é verdade. Então, vou rodar aqui. Verdade. Verdadeiro é igual ao texto verdadeiro. Então quer dizer que falso é igual a falso? Vamos ver? Não é. Como assim, né? Na verdade, não é que verdadeiro é igual a true aqui. Na verdade, é qualquer string que tiver escrito alguma coisa dentro, ela é verdadeira. Ele é considerado um valor que a gente chama de truth aí dentro do PHP. Né? Então, ó, se eu rodar aqui, ó, inclusive se eu escrever a palavra false aqui dentro, né, e comparar, veja que false é verdadeiro. Porque toda string que não é vazia é igual a um verdadeiro. Agora, se ela for uma string vazia, aí ela será falso. E aqui no caso, óbvio que eu estou usando 2 iguais. Se eu colocar aqui 3 iguais, aí realmente isso daqui vai ser falso, né? Apesar de estar escrito true aqui, né? True, verdadeiro, né? É diferente da string true. Por isso que você tem que tomar cuidado. Às vezes a gente faz o código, por exemplo, a gente recebe via API e alguém manda lá na API o meu verdadeiro ou falso, por exemplo, o cara manda o falso, ao invés do falso vir como um falso de verdade, ele vem numa string. E aí seu código verifica, seu código vai considerar que a palavra false aqui ela é verdadeira, porque qualquer string que não esteja vazia é considerado um verdadeiro. Isso significa, por exemplo, que se você criasse essa variável assim, ó, false, né, e você comparasse assim, então a gente geralmente quando compara, você pode comparar assim, né? Ou seja, se isso daqui for verdade, isso daqui, né, desse jeito, é a mesma coisa que eu tivesse feito assim, certo? Ou seja, essa verificação aqui, no caso, eu estou verificando se esse daqui é um valor verdadeiro, certo? Nesse caso aqui, echo, então vou dar aqui verdadeiro, certo? Então vou rodar aqui, ó, verdadeiro. Mas é a palavra false, não importa, é uma string é verdadeira. Então, quando você for fazer comparações, né, você for fazer o if aqui, tem que tomar cuidado. Você tem que ter certeza do tipo de dado que está vindo aqui, porque se for um tipo de dado que o PHP converte automaticamente, você pode ter problema. Outro exemplo aqui, então, por exemplo, eu posso comparar true com 0. Então, verdadeiro é igual a 0. Falso. Falso é igual a 0. Verdadeiro. Né? Então, quando eu coloco aqui dentro uma string que só tem o número 0 ou ela está vazia, né? Ou ela está vazia aqui, ó, o PHP considera isso daqui como verdadeiro. Então, é mais um ponto para você ficar de olho aí. Outra coisa que dá para a gente fazer. Imagina que eu tenha, por exemplo, esse número aqui. Ó. Esse número aqui, que eu vou colocar, isso daqui é uma notação científica. Tá? Uma notação científica nada mais é do que um número muito grande. Ou seja, é esse 1, né, seguido aqui. Né? Então, eu teria que colocar aqui no lugar da onde tem essa vírgula 0 aqui, ó. Então, eu tiraria e colocaria 100 zeros. Então, seria um número extremamente grande e a gente pode escrever ele de uma forma menorzinha. Isso aqui se chama notação científica. Né? Então, quando é mais, eu coloco os números aqui. Né? Eu tiro aqui o ponto. Né? Então, basicamente, seria assim. Eu teria que mover esse ponto para a direita 100 vezes. Então, eu tiro o ponto. Então, eu coloco ponto aqui. Né? Não dá. Põe 0. Põe 0, põe 0, põe 0, põe 0, põe 0, põe 0, até chegar no 100. Se fosse, por exemplo, 1.5, né? Como que ficaria se eu fosse transformar esse número aqui num número de verdade? Então, ficaria 15 e aí 99 zeros aqui, né? Por que que é 99? Porque eu já mudei um aqui, ó, certo? Eu mudei uma casa decimal,
certo? Então, eu mudei aqui o primeiro número. Sobraram quanto? Né? Tira 1 de 100, sobra 99. Ah, e se fosse 1,55, como que ficaria? Ficaria, então, 1, 2, né? Então, eu vou tirar dois números do 100, e aí eu completaria, né, aqui com 98 zeros. Se fosse, né, por exemplo, um número aqui negativo, menos, aí seria para a esquerda, ou seja, seria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vírgula, e assim por diante. Ou seja, teria 100 zeros ali, né, seria 0,0000000 e um umzinho lá no final. Então, isso aqui é notação científica. Se você, né, não tiver muito bem lembrado como funciona, dá uma entradinha aí, dá uma procurada aí nas aulas de matemática e sobre notação científica. Mas, basicamente, aqui eu tenho um número notação científica. Se eu colocar ele dentro de uma string, o PHP vai entender que é uma string normal, mas se eu fizer uma conta, o PHP vai automaticamente transformar aquilo ali num número. Isso aqui é um número float, é um número com vírgula, certo? E ele vai fazer a conta para mim. Então eu consegui fazer a conta aqui com um número que aqui é notação científica. E mesmo assim, né, o que o PHP fez? Ele entendeu, ele viu mais aqui, ele falou, não, opa, isso aqui eu conheço, isso aqui é notação científica, ele consegue funcionar. E aí, óbvio, que se tivesse aqui mais alguma coisa, né, tivesse alguma coisa misturada aqui, ele ainda assim iria tentar fazer a conta, porque ele consegue pegar aqui o número do começo, ele ia me dar o warning dizendo que ele achou alguma coisa ali que não é número, mas mesmo assim ele iria conseguir fazer o cálculo aqui para a gente. Então, veja que ele tem muita coisa aí que ele consegue fazer. Então, fiquem de olho nessas conversões. Eu vou deixar a documentação aí para vocês dos tipos de conversão aí do PHP. Sabe que tem muita coisa, né? O PHP ele vai fazer várias conversões mesmo automáticas. E agora eu vou mostrar aí duas funções úteis aí, na verdade, não para saber o tipo das variáveis, mas para você ver se as variáveis foram criadas ou não, tá? Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável, eu vou simplesmente criar aqui. Como que eu sei se essa variável foi preenchida ou não? Eu vou usar a função iset. A função iset, ela verifica se uma variável foi criada com algum valor. Então, vou rodar aqui, ó. Nesse caso, falso. Ela não tem nenhum valor. Se eu colocar aqui que ela é nula, por exemplo, mesma coisa, falso, certo? Ela não foi colocada, não foi criada, né? A variável ela existe, né? Porém, ela não tem valor. Essa função iset ela é útil quando você, por exemplo, eu quero saber se essa variável var existe. Né? A variável var existe. Se eu simplesmente colocasse aqui ó, o var dump na minha variável var, desse jeito, o PHP me daria um aviso, dizendo, olha, essa variável não foi criada em nenhum lugar ainda. Ela não existe. Aí, quando eu coloco o iset, reparem que ele não dá esse warning. Ele verifica se a variável existe. Ele está falando assim, ó, ela existe. Né? E se ela existiu, ela foi colocado algum valor nela? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o valor 0, ele vai dizer que true, verdade, ó, ela existe e ela tem algum valor dentro. Aí se eu colocar aqui, por exemplo, falso, né, ele vai dizer, olha, ela existe, tem algum valor dentro. Aí eu vou decidir que ela vai ser um array vazio, por exemplo. Vamos ver se ele vai entender aqui, ó, sim, ela existe, ela tem um valor dentro. E assim por diante. Ah, então isso significa que eu também posso utilizar ela para ver se tem coisas dentro do array. Então eu quero ver se dentro desse array eu tenho o índice 0, por exemplo. Ele diz, olha, não tem. Não existe. Ah, eu quero saber se dentro desse array tem João. Por exemplo, tem um índice lá dentro do João. Não existe. Certo? Então, veja que eu posso utilizar o iset para saber se algo existe dentro, né, aí do array. E desse jeito aqui, né, eu tenho João, e por que não funcionou aqui? Porque quando eu faço desse jeito, eu não estou procurando João aqui dentro. Lembre-se, o PHP tem dois tipos de array. Tem os arrays que são por números, certo? E ele tem os arrays que são por strings, que são os arrays aí que a gente chama de arrays associativos. Então, nesse caso aqui, como que seria um array associativo, né?
Então, por exemplo, vou colocar aqui ID. Eu quero saber se dentro desse meu array eu tenho um ID configurado. Então, sim, agora eu tenho aqui o ID. Ó. Então, agora sim eu tenho o ID. Então, o iset aqui, ele verifica se dentro do array existe essa chave. Não é se tem esse valor, é se tem essa chave. Lembrando, quando a gente faz desse jeito, a gente não está pegando o valor. A gente está dizendo qual é a chave do array que eu quero pegar. Se for um array simples, é um número que vai de 0 a x elementos. Se for um array associativo, geralmente vai ser uma string com o nome do que eu quero buscar aqui dentro. Tá? E com o iset eu consigo verificar aí, né, se esses dados, se dentro dessa variável ele tem de fato alguma coisa lá que se chame ID, tá? Essa é a variável iset. Agora, existe uma outra variável, uma outra função, na verdade, que nós podemos usar para verificar, que é a empty. Então, empty é vazia. Então, o que ele considera como uma variável vazia? Então, por exemplo, var está vazio? Sim, var não tem nada. E se eu disser que var é nulo? Var está vazio? Sim, nulo ele considera como vazio. Ah, e falso? Var é falso? Var está vazio? Sim, o falso ele considera também como vazio. Ah, e zero? Zero é vazio? Sim, zero é vazio. Ah, e um array vazio é vazio? Então, vou rodar aqui. Sim, um array vazio é vazio. Ah, e uma string vazia, sem nada dentro, é vazia? Sim, uma string sem nada dentro é vazia. Ah, e uma string aqui com o número 0 dentro, é vazia? Sim, uma string com o número 0 é vazio. A gente já viu que quando eu coloco uma string com 0 dentro, o PHP consegue converter isso aqui para número. Se ele converte para número, 0 é vazio. Ah, e uma string que tenha qualquer outra coisa aqui dentro, é vazia? Não, não é vazia. Então, reparem que nós temos duas funções. A função empty, certo? A função empty, ela retorna verdadeiro quando o valor for um valor que seja do tipo false, que a gente chama, né? Ou seja, 0, string 0, string vazia, array vazio, falso, né? Nulo. Esses itens ele considera como falsos, tá? Apesar deles não serem do tipo falso, ele considera, o PHP considera esses tipos como falso. Então, se você quiser verificar, eu quero verificar essa variável, ela não é zero, ela não é falsa, ela não é vazia e não sei o que, você pode usar só o empty. Já o iset, ele retorna verdadeiro se a variável foi atribuída, ou seja, se eu coloquei algum valor lá dentro. Se eu coloquei esse valor lá dentro, não importa se ele seja nulo, não importa se seja verdadeiro, seja falso, seja string, seja um array vazio, não importa o que seja, se eu coloquei, né, lá dentro esse valor, aí ele vai dizer que sim, que essa variável está configurada. Então, basicamente, nós temos essas duas formas aí de checar, né, se uma variável existe ou não. E aí, né, só para deixar claro aqui, quando você faz simplesmente dessa forma, né, então vou colocar aqui echo verdadeiro, certo? Então, se eu fizer dessa forma aqui, ó, então vamos ver o que o PHP vai me retornar. Então, pus uma string qualquer, verdadeiro. Pus uma string vazia, não é verdadeiro, né? Vou até colocar o else aqui, ó. Echo false, para ficar mais fácil. Então, string vazia, se eu fizer só o if normal, assim, ó, sem passar mais nada aqui,
né? String vazia, falso. String com 0 dentro, falso. Array vazio, falso. Array com alguma coisa dentro, verdadeiro. String com qualquer coisa escrito, verdadeiro. String com um número dentro, verdadeiro. String não, na verdade, nulo, falso. Falso, é falso também. Se eu colocar aqui true, true, aqui no caso, true é verdadeiro. Se eu colocar 0, falso. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, verdadeiro. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100, verdadeiro. Então, reparem que quando você faz esse tipo de if, né, que é o if só, sem dizer o que você está verificando, né, você fala assim, tipo, se for verdadeiro. Se for verdadeiro o quê? Né? Se você fizer dessa forma, o PHP ele vai trabalhar aí convertendo, né? Ele vai fazer essas verificações aqui se os valores são falsos, né? Então, nesse caso aqui, quando você faz dessa forma, o PHP ele verifica se o valor é truth. Se eu escrevi certo, eu acho que é dessa forma. Então, ele verifica se o valor ele pode ser considerado um valor verdadeiro. Então, se for uma string com alguma coisa, que não seja 0, que não seja vazia, se for um array preenchido, se for true, se for resource, se for um objeto que esteja instanciado, ou seja, se for qualquer outra coisa, né, que não sejam esses valores falsos, ele vai dar como verdadeiro. Então, tomem cuidado quando você for fazer essas verificações, né, que pode acontecer do PHP acabar convertendo e você acabar se confundindo. Tudo bem? Então, essa daqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, @classefinal, e até o próximo vídeo.